Regularização de terra da União. Nesse tema, ainda vai dar o que falar no Congresso Nacional, porque 2 projetos de lei estão na fila para análise definitiva dos parlamentares após o recesso, que termina essa semana. O que divide opiniões, esse é a regularização de terras da União. E se elas ficam na Amazônia, então, é polêmica à vista. E é exatamente esse o ambiente que é esperado no Congresso Nacional assim que os deputados e senadores voltarem aos trabalhos. Isso porque, pela frente, eles terão o desafio de analisar projetos que mudam a legislação atual sobre regularização fundiária. Na Câmara dos Deputados, o projeto tem até urgência, ou seja, está na pauta do dia. Nem assim houve acordo para avançar a votação. Na última hora, parte da bancada que representa o setor agropecuário não se entendeu, principalmente sobre a data limite para a regularização. O marco temporal de ocupação, ele, na minha visão, é o ponto mais crítico, já que o Brasil, nas últimas décadas, de tempos em tempos, o Congresso faz uma nova lei e o governo federal regulariza. Isso traz um incentivo à grilagem, traz um incentivo da impunidade. E as leis, elas precisam separar o joio do trigo e, principalmente, aqueles agricultores, produtores rurais que são, em sua grande maioria, convidados pelo próprio governo para ir especialmente para a região amazônica e até hoje, nesse período, não tem o documento da terra. O autor do projeto, o deputado Zé Silva, fixou o ano de 2008 como data limite para a titulação das áreas. Ele reconhece que boa parte do setor agropecuário pressiona para fixar o ano de 2012 como marco temporal. Era exatamente esse o marco estabelecido pelo senador Carlos Fávaro para regularizar terras da União num outro projeto que ele relata no Senado. Esse projeto, que é de autoria do senador Irajá, chegou a entrar na pauta do Senado ainda em maio. Mas o setor varejista do Reino Unido ameaçou suspender as compras dos produtos brasileiros do campo caso a proposta fosse aprovada como estava. A pressão funcionou. O projeto foi retirado da pauta do plenário e ainda não voltou. Mas o relator da matéria, senador Carlos Fávaro, entende que o recuo ajudou a avançar nas negociações e acredita que agora o texto já está pronto para ser levado ao plenário. Para tanto, o senador mudou o marco temporal, que voltou para o ano de 2008. O que ainda ficou no projeto foi a possibilidade de regularizar até 2.500 hectares. Mais um ponto criticado pelos ambientalistas, que alegam ser um incentivo para os grandes grileiros de terras, principalmente na Amazônia Legal. Não é o que pensa o senador. O que nós vamos fazer é avanço importante na questão de uso de tecnologias, de imagem satélite, de drone, para não precisar fazer a vistoria presencial onde tem área pacificada, para que nós possamos não cobrar taxas de emolumentos dos cartórios, a primeira taxa de registro, as taxas do INCRAS não precisam ser pagas também, para que nós possamos facilitar, dar agilidade para que o INCRA titule as propriedades e não tenha retrocesso ambiental pelos produtores brasileiros. No projeto do deputado Zé Silva, áreas de até 6 módulos fiscais seriam regularizadas. Com isso, mais de 9 de cada 10 propriedades teriam direito ao título definitivo da terra. Juntos, esses imóveis somam 47% da área regularizável. Os outros terrenos, que são 8% do total, detêm 53% da área. Pelo projeto, esses loteamentos também podem ser reconhecidos, mas precisam do aval dos órgãos do governo. Os 2 projetos são polêmicos, mas todos reconhecem. É preciso avançar para dar segurança a quem trabalha na terra. O assunto é polêmico, mas muito importante para o Brasil e para os brasileiros, principalmente para as mais de 300 mil famílias que vivem há 30, 40 anos à espera do título da sua propriedade. Eu acho que a maturidade do agronegócio brasileiro é que tem que prevalecer. Se nós queremos ter mercado seguro para os produtos do agro brasileiro, como, por exemplo, a cadeia produtiva da soja, ela já está amadurecida e já estão garantindo que não vão vender soja de áreas com ocupação ilegal, desmatamento ilegal. Há também no segmento das proteínas, especialmente da carne bovina, que já perceberam que ou o Brasil cumpre esse seu papel ou não teremos mercado internacional. Só que entidades ambientalistas prometem reforçar a oposição aos projetos
Isso porque a legislação atual já garantiria a titulação das áreas com mecanismos que aceleram a regularização dos pequenos produtores. A pesquisadora Brenda Brito entende que uma nova mudança na lei estimularia futuras ocupações. Os projetos de lei que estão tramitando, tanto na Câmara e no Senado, na verdade, eles acabam trazendo mais riscos do que benefícios. Primeiro, porque eles estão aumentando o tamanho da área que pode ser regularizada sem uma vistoria prévia, e isso vai acabar permitindo regularização de áreas em conflito. Esse é um ponto extremamente complicado. Segundo, porque ambos os projetos possuem uma previsão que abre uma brecha para que áreas que sejam ocupadas após esse chamado marco temporal venham a ser regularizadas, mesmo que num processo de licitação. Então, a gente acredita que essa brecha que está nos dois projetos de lei pode acabar estimulando uma nova onda de ocupações de terra pública seguida de desmatamento, com a perspectiva de privatização dessas áreas. E a gente não vai estar falando de áreas que estão ocupadas há muito tempo, a gente já está falando de áreas que venham a ser ocupadas no futuro.